Então, como a Fabi disse, meu nome é Marcos, sou nutricionista, e vim falar aqui um pouquinho para vocês uma guideline de 2019, que foi criada pela Sociedade Europeia de Cardiologia e a Sociedade Europeia de Aterosclerose, cujo intuito dela foi falar um pouquinho sobre a modificação lipídica para redução de risco cardiovascular. Essa guideline, né, esse artigo, ele não possui conflitos de interesse, né? Então, ela foi custeada por essas duas sociedades que criaram esse artigo e não teve nenhum envolvimento com a área da saúde. Então, dando uma pequena introdução, essa guideline é uma atualização de uma antiga que foi criada em 2016. Então, houveram atualizações em relação à questão lipídica, em relação à questão de doenças cardiovasculares que são causadas por essa questão da modificação da gordura, né, em si. E nela ela fala um pouquinho de algumas doenças, ela também fala sobre tratamento medicamentoso e também sobre tratamento dietoterápico. Aqui, como essa guideline é muito grande, né, ela é extensa, né, a gente vai focar um pouquinho mais na parte da nutrição, mais na parte do tratamento dietoterápico. Então, relembrando um pouquinho para vocês, né, esse artigo ele fala um pouquinho no começo sobre a questão das lipoproteínas. Então, o que seriam essas lipoproteínas, né? Então, o pessoal aqui já falou um pouquinho sobre elas. Então, elas são aglomerados moleculares, né, que juntam proteínas e gorduras, que fazem o seu transporte no meio aquoso, né? Então, no meio sanguíneo. Ela é dividida em quilomicrons, VLDL, LDL-HDL, que é que seria a gordura que a gente aprende na faculdade, né? E a ApoA e a ApoB. O HDL, que a gente aprende que seria como uma gordura boa, né? Então, ela tem essa ligação com a ApoA, que vai fazer o transporte, né, dela no tecido para o fígado. E o LDL, junto com a ApoB, ela faz o quê? O acúmulo da gordura na parede das artérias. E o excesso dela, né, dessas lipoproteínas, ela vai gerar a formação de placas de aterosclerose na região da parede das artérias, e com seu acúmulo, ela pode fazer algum rompimento, causando a formação de algum trombo naquela região. Sendo assim, consequentemente, pode levar à formação de um infarto agudo do miocárdio, uma angina ou até a morte. Então, aqui, essa guideline, esse artigo, ele mostra que ela vai encorajar para que a gente consiga ver essa importância da mudança de estilo de vida mais saudável, né? Para a gente conseguir manter níveis mais baixos de algumas lipoproteínas e, consequentemente, evitar aterosclerose e, futuramente, alguma doença cardiovascular. Então, é como a gente consegue observar nessa imagem, essa questão da diminuição do lumen arterial, né? Com o acúmulo da formação da placa de aterosclerose, como eu falei agora. Então, no artigo, ele fala dessas metas durante o tratamento, né? Então, ele fala a importância do tratamento medicamentoso junto com o tratamento dietoterápico, né? Isso vai gerar um melhor tratamento ao paciente. E ele cita algumas metas para esses pacientes, né? Que estão aí com um pezinho com risco de aterosclerose ou que já tem uma doença cardiovascular aderida a ele. Então, ele fala do tabagismo, sobre a questão de sem exposição à atividade em fumar. A dieta, então, ele cita sempre preconizar uma dieta mais saudável, com baixo teor de gordura saturada, com foco em grãos integrais, frutas, verduras, legumes e peixes. Atividade física, de 3 a 7 horas por semana, de atividade vigorosa, ou 30 a 60 minutos ao dia. Em relação à avaliação antropométrica, ele cita o IMC variar entre 20 e 25 e circunferência da cintura, abaixo de 94 centímetros para homens e abaixo de 80 centímetros para mulheres. Em relação à pressão arterial, abaixo de 140 sistólica e abaixo de 90 diastólica. Em relação à diabetes, ele fala sobre a questão da hemoglobina glicada, né? Que é um exame importante para a detecção de diabetes. Então, abaixo de 7%. E os triglicérides, ele não cita uma meta específica, porém, ele fala que abaixo de 150 indica riscos mais baixos, né? Que é o valor de referência normal que a gente encontra nos exames.
E o LDL, que é o cargo forte daqui, né? Então, ele divide entre 4 metas, né? Então, a primeira é o risco muito alto. Então, o paciente que tem um risco muito alto de ter uma doença cardiovascular, então, ele cita um valor de referência de LDL abaixo de 55, um risco alto abaixo de 70, moderado abaixo de 100 e risco baixo abaixo de 60. Então, a gente consegue ver que as evidências científicas, né? Então, no artigo ele mostra que diversos estudos foram feitos e esses estudos mostram que o LDL baixo, abaixo de 55, está relacionado à diminuição de doenças cardiovasculares. Porém, colocando em contrapartida com a guideline de 2016, esse valor de LDL em risco muito elevado era de 70. Então, a gente consegue observar que, ao longo dos anos, né, com a questão de novos estudos, novas pesquisas sendo realizadas, essa questão do LDL foi aumentando, foi diminuindo, né? Então, antes era de 100 a 70, né? Agora já é de 55 a 70. Agora a gente vai falar um pouquinho da mudança do estilo de vida. Então, ele vai focar agora um pouquinho mais na questão da alimentação mesmo. Então, ele fala que alguns estudos mostraram que a alta ingestão de alimentos ricos em gordura saturada resultam no aumento do LDL e, consequentemente, demonstraram que maiores níveis de LDL estão relacionados às doenças cardiovasculares. Então, primeiro ele vai focar um pouquinho no LDL. Então, ele fala que alimentos ricos em ácidos graxos saturados estão relacionados com maior impacto no aumento do LDL. E a mesma coisa a gente consegue ver com os ácidos graxos trans, que tem a mesma coisa. E além de reduzir o LDL, ele também causa a redução do HDL. Então, ele tem uma questão mais maléfica em relação ao saturado. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Então, ele fala que óleos, né, ricos em ácidos graxos insaturados, então, como a gente conseguiu ver na apresentação da Laís e do Emerson, como óleo de girassol, linhaça, milho ou soja, demonstram uma redução do nível de LDL, e o peso também pode auxiliar nessa questão da redução do LDL, porém não de forma tão impactante. Então, a questão do peso está mais relacionada ao maior impacto no controle dos fatores de risco. Então, por exemplo, de diabetes e de hipertensão. Em relação aos triglicéridos, que ele também cita durante a guideline, ele fala que os alimentos ricos em carboidratos simples e refinados, eles aumentam os níveis de triglicéridos, e alimentos ricos em frutose podem trazer esse aumento também, principalmente em pacientes diabéticos e obesos. E o que pode ser feito a favor disso? Então, substituir esses carboidratos por carboidratos com baixo índice glicêmico e adicionar fibras na alimentação, né? A perda de peso também aqui é importante, né? Então, ela melhora essa questão da sensibilidade à insulina e, consequentemente, a redução dos níveis de triglicéridos. E a redução do consumo de álcool também auxilia nessa redução. Aí, depois dessas informações, ele demonstra uma tabelinha, né? Ele fala de alguns alimentos que podem auxiliar nessa redução nos níveis de triglicéridos e de LDL. E ele sempre foca, né? Ele fala que essa tabela é baseada de acordo com a sociedade europeia. Então, quando a pessoa traduzir essa tabela para a sua região, né, para o seu país, tem que sempre pensar na questão socioeconômica, questão religiosa, questão cultural, né, em relação a isso. Então, na tabela, ele divide os alimentos que devem ser preferidos, os alimentos que devem ser moderados e aqueles que devem ser consumidos de forma limitada. Então, ele divide, né, em cereais, vegetais, frutas, legumes, né, doces, carnes, leites e derivados, nozes, né, e ele também fala sobre preparações culinárias. Então, além da alimentação, ele fala das preparações que devem ser preferidas. Aqui, eu vou dar um enfoque aqui na região de carnes e peixes. Então, ele fala que desses alimentos que devem ser preferidos. Então, preferir aves sem peles e peixes de forma moderada. Então, a gente consegue ver a carne vermelha, né, de cortes mais magros,
e também mariscos. E de forma limitada, então a gente consegue ver mais a gente consegue ver, então, salsicha, bacon, né? Então, os alimentos mais processados, né? Em relação aos leites e ovos, então, ele fala que deve dar preferência a leites derivados de forma desnatada, de forma moderada, então, a gente consegue ver os leites semidesnatados e os ovos, e de forma limitada, ele cita a questão do leite integral, que é aquele leite que tem uma quantidade de gordura maior. Em relação às preparações culinárias, ele cita de dar preferência ao processo de grelhar e ferver, de forma moderada, então refogar, assar, e limitada, então ele fala de fritar, né, que tem uma adição maior de gordura. Em relação ao estilo de vida com base em HDL, ele não cita muita coisa em relação à nutrição. Porém, ele fala que a redução da perda de peso corporal de forma saudável, a inclusão da atividade física de forma aeróbica e a cessação do tabagismo, lembrando sempre com peso controle, isso aumenta os níveis de HDL. Então, melhora a questão do HDL naquele indivíduo. E no fim, ele fala sobre alguns suplementos dietéticos e funcionais. Ele dá ênfase falando sempre que esses suplementos, existem poucos estudos atualmente que falam sobre eles. Então, nesse artigo, nessa guideline, ele fala sobre poucos estudos e também relatos de casos que fazem uso desses suplementos. Então, o primeiro são os fitoesteróis. Sua fonte é observada em óleos vegetais e pequenas quantidades de frutas, verduras e legumes, nozes e leguminosas. A sua ingestão diária é de 250 a 500 miligramas. E sua ação principal é a redução do LDL. Ele também tem a questão de auxiliar na redução dos triglicérides e o aumento do HDL, porém, o fator é bem baixo, então a sua ação principal é a redução do LDL. A fibra dietética, a sua fonte é observada na aveia e na cevada, então, pois são ricas, são fontes de beta-glucano. A injeção diária de 3 a 10 gramas, e sua ação, né, auxilia também na redução do LDL. E por fim, ele também fala da soja. A fonte é ela mesma, a soja, que é constituída por isoflavonos e fitoestrogênios. A ingestão diária é de 25 gramas. E a sua ação, ela auxilia na redução do LDL, porém sempre quando colocada em substituição no lugar da proteína animal. E é isso, gente. Obrigada. Obrigada, Marcos. Ótima apresentação. Walter, pode mediar as perguntas. Voltei. Ainda não chegou nenhuma pergunta aqui, né, para o Marcos. Enquanto os participantes do evento não fazem nenhum questionamento, Marcos, eu teria um para te fazer, assim, inicial. Se você viu alguma diferença entre a guideline atual e a anterior, a de 2016. Então, Walter, tem algumas diferenças. Em relação à nutrição, ele não tem nenhuma diferença, é igual, né, a parte da nutrição. A única diferença é a parte do LDL, como eu citei, e também na parte do tratamento medicamentoso. Então, ele fala da questão da mudança de estatina, de uso de estatina, né? É mais essa parte da medicação mesmo que tem novos estudos, então eles vão mudando. A questão do LDL também, mas da parte da nutrição não tem muita coisa, não. É a mesma coisa, né? Obrigado, Marcos, por responder. Gente, estou aguardando aí os questionamentos de vocês, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo alguns, até para a apresentação ficar mais dinâmica também, e porque são alguns questionamentos que me vêm, né? Alguns insights, né? E a qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui pelo chat, tá? Gratidão, Marcos, pelas respostas, parabéns pela apresentação, mais uma vez. Uma outra coisa que eu queria saber de você relacionado assim, se eles trazem algum tipo específico de padrão alimentar que deveria ser seguido para melhorar esse perfil lipídico, né? Já que ele vai estar trabalhando essa questão do perfil lipídico ou não, ou como seria isso? Ele fala, como eu falei, ele fala sobre uma dieta saudável, né? Então ele fala da questão
do consumo de frutas, verduras e legumes, nozes, né? Então, ele fala de forma sucinta, né? Depois ele fala de uma forma pequena em relação à dieta do Mediterrâneo e à dieta DASH, né? São duas dietas que a gente vê bastante na faculdade, né? E ele cita de forma bem rápida, né? Então, essas duas dietas são dietas que incluem frutas, verduras e legumes, baixo consumo de doces, né? A inclusão de carnes, então, sempre a carne do peixe, né? Ou a carne branca, né? Sem pele, como fala a diretriz, né? Então, em relação à dieta, mesmo ele só fala das duas, né? Ele não fala nada sobre o vegetarianismo, é mais a dieta DASH e a do Mediterrâneo. Ok, gratidão, Marcos. Antes de abrir para o Dr. Júlio fazer alguma consideração que ele acreditar ser pertinente, eu vou fazer a pergunta da Sara Alves para você, Marcos. Ela fala, parabéns, Marcos, pela apresentação. Ela pergunta se nessa guideline temos o uso do termo plant-based. Eu não encontrei nada sobre o uso do termo plant-based quando eu li, né? Não encontrei nenhum uso do termo. Ok, gratidão. Doutor Júlio, fique à vontade para fazer as considerações que o senhor acreditar ser pertinente, tá bom? Sim, na verdade, observações, né? Na verdade, eu ia fazer uma observação, mas com essa última pergunta vou fazer duas observações, né? O conceito plant-based diet, né? Na verdade, é um conceito relativamente novo, né? O que quer dizer relativamente novo, né? Vamos botar data, talvez, eu diria, talvez 10 anos, né? 10 anos. Ou seja, é um conceito muito mais novo que o conceito vegetariano, né? Que dieta vegetariana, nutrição vegetariana, que tem na área científica, com trabalho publicado, já tem como 70, 80 anos, né? Então, é um conceito novo. Agora, o conceito de plan é consensual, ou seja, é concordante. A resposta mais próxima seria não é muito concordante nas pessoas que utilizam isto. Isto é importante. Até nós percebemos de uma maneira subjetiva que o conceito mais usado no Brasil de plant-based diet difere, né, do conceito mais usado no exterior, né? Porque, digamos assim, boa parte dos cientistas que trabalham o conceito plant-based diet é um conceito, digamos assim, mais flexível, né? Que seria algo assim como uma dieta baseada em plantas. Não seria um conceito estricto, né? Baseado em plantas, onde estaria incluso, né, o que poderíamos chamar dieta semi-vegetariana o flexitarian, o dieta flexitariana, o sea, flexitariana de flexível. Las personas que son predominantemente consumen alimentos vegetales, porém, no restringen el consumo de algunos elementos de origen animal eventualmente. Entonces, tenemos, por un lado, né, o conceito de plant-based más abierto y más flexible, y por otro lado, tenemos o conceito de plant-based más restricto, que estaría semelhado a dieta vegana, que geralmente é utilizada más no Brasil pela sociedade vegetariana brasileira, por muitos grupos veganos no Brasil, né, que prácticamente fazem uma sinonimia entre dieta vegana e plant-based diet, né? Agora, a resposta é, doutor Júlio, qual que é, né, o correto, né? O plant-based diet é mais correto que seja vegana ou mais correto que sea, né, fritar? Isto é uma questão subjetiva, volto a repetir, né? Na verdade, os trabalhos que foram os primeiros, né, eram mais, né, na minha avaliação, eram mais no sentido de considerar, digamos, baseadas en plantas, mas no absolutamente restrictas en plantas, ¿no? Una cosa es baseada y otra cosa es totalmente encallada, ¿no? Entonces, esto es só para más o menos dar una idea sobre el plan base.
a observação inicial que queria fazer sobre o paper apresentado por Marcos, né, uma excelente apresentação, é a tabela 9, que ele apresenta, né, uma tabela, digamos, né, que pretende ser bem, que explica bem, né, para os profissionais, né, e ele coloca, né, en tres categorías, ¿no? Los alimentos, por un lado, coloca cereales, verduras, legumes, frutas, doces, carnes, lácteos, ¿no? Noces, ¿no? Y coloca en tres categorías. Y ahí venga que está una observación, ¿no? En tres categorías para recomendar, ¿no? A población, obviamente para orientar a los profesionales a orientar a la población, ¿no? La primera categoría es to be preferred, o sea, alimentos a ser preferidos. O sea, es para las personas, ¿no? Los profesionales, orientar a consumir a voluntad, en grande cantidad, ¿no? Después tengo otra categoría que coloca to be used in moderation, o sea, que quiere decir consuma poco, ¿no? O no consuma mucho. ¿No? Y la tercera categoría es to be used occasionally in limited amount, o sea, consuma poco, limitadamente. ¿Y por qué llamo? Porque si ustedes ven, ¿no? A idea, en ninguno de ellos, que son subjetivas, no dice así, no consuma, esto es perigoso, no tienen esa palabra, la verdad es, de cierta manera, él es a directriz media, digamos, consumista, digamos así, de una manera media rústica, para decir, no te están diciendo, no consuma estos alimentos, ¿no? Porque estos alimentos a largo plazo van a tener problemas, aumenta factores. No dice, la verdad le dice, consuma todo. Esto mucho, esto mediano y esto poco. Ese punto, esa idea muy sutil, ¿no? Muy sutil, ¿no? A gente tem que perceber que, na verdade, eu acho que isso é uma limitação dessa diretiva. Isso é uma das limitações, uma das críticas, diria, né? Uma das críticas. Porque se é consensual, né? É consensual que gorduras saturadas aumentam o risco, gorduras trans devem ser proibitivas, né? E sabemos que as gorduras trans, né? São gorduras vegetais hidrogenadas, porém existe gordura trans em carnes, embora en pequeña, más existe gordura trans, ¿no? Sin contar el teor de colesterol y sin contar las gorduras saturadas en las carnes, las recomendaciones ainda permiten, ¿no? Dentro de su tabela 9, ¿no? O consumo, ¿no? Sea en moderada cantidad o en pequeña de alimentos que, na verdad, a luz del conocimiento, deberían ser considerados no mínimo para decir consuma de preferencia nada. ¿Eh? Esa es la idea, ¿no? Consuma. O si no, más da manera, ¿cómo utilizan esas palabras? ¿No? Él tiene una especie de, digamos, código, digamos, vamos a, digamos, un poquito ser conspiracionistas, ¿no? Una especie de código embuido, ¿no? Son para ilustrar la idea, ¿no? ¿Cierto? Vamos a continuar. Pues, a vontade, Marcos, que haya? Que haya, Marcos? Ah, sim, eu acho certo. Peraí, perdão. Não, tá certo o que o senhor falou. Em relação a essa questão da tabela 9, né, ela mostra bastante pra gente. A gente entender, né, a gente consegue ver direitinho sobre essa questão dos alimentos que devem ser preferidos, de forma moderada, os que devem ser limitados, né? E ele até fala essa questão que é uma tabela baseada na sociedade europeia, né? Então, pensar sempre na questão da cultura da população que você vai traduzir, né, para o país que você quer levar. E eu acho que essa tabela não tem muita diferença em relação à alimentação brasileira, né? Então, a maioria dos alimentos são muito parecidos que a gente consome, né? Então, a gente consegue traduzir e trazer também para nosso dia a dia, como o senhor disse. Gratidão, doutor Júlio, por ter participado, gratidão, Marcos, mas tem duas outras perguntas, Marcos, eu queria fazer para vocês. Né? Uma é do Afonso Marcos Alves de Souza, ele pergunta, a diferença que divide o vegetariano e vegano não seria que a primeira, o vegetariano, é a dieta em si, e a última é o hábito de vida, que vai além da dieta? Eu acho que os dois é um padrão alimentar, né? Então,
a pessoa, quando segue o padrão alimentar vegetariano e vegano, ela segue pelo estilo de vida dela, né? Então, eu acho que não, acho que os dois se encaixariam, não passaria só a ser uma dieta, né? É um hábito de vida, né? Então, acho que os dois se encaixariam no hábito de vida, não só o veganismo, né? A Giulia, ela dá uma resposta para o Afonso, né? Ela fala que sim, mas usualmente vegetariano é utilizado para denominar aqueles que somente não comem carne. Gratidão ao Afonso, à Giulia, gratidão a você, Marcos, parabéns pela apresentação mais uma vez, e obrigado aí pelas contribuições, tá? Obrigada, gente.